Bora, galerinha! Qual a pior ditadura do mundo do canal do Plano Piloto, gente? Um vídeo novo do Plano Piloto que ele acabou de postar aí e que eu já tô trazendo pra vocês. Vocês sabem que eu gosto bastante dos vídeos dele. E ele posta pouco, né? Ele posta. Também os vídeos são muito produzidos, então não é toda semana que ele posta. E quando ele posta, eu vou trazer aqui pra vocês, enfim. Um vídeo sobre ditaduras, não sei do que vai se tratar, mas estou bastante curioso, por assim dizer. Tô gravando esse vídeo às 2 da manhã, cara, tarde pra caramba. Isso porque ontem eu tive que acordar cedo e acabei dormindo de tarde e acordei já era 9 horas, 9h30. Daí eu fui assistir aquele jogo do Corinthians com o Palmeiras lá. Quem perder tá bom, né? Sinceramente, quem perder tá bom, pelo menos não sai fora. Mas daí fiquei nessa, daí quando deu 11 horas eu vim aqui pro computador. E daí, fiquei das 11 até agora. Sabe quando dá aquele bloqueio em você? Eu fico aqui no computador e não consigo clicar em começar a gravar, sabe? Não sei o motivo exatamente por isso. Mas fiquei um tempão. Só que eu falei, não, vou gravar hoje antes de dormir ainda. Vou deixar o vídeo do meio-dia certinho, que senão corre risco de atrasar e eu não quero que isso aconteça pra vocês, tá bom? Enfim, espero que vão deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord também tem na descrição, se você fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia. E também o link do meu canal 2 aí, que logo logo vai ter vídeo novo. O vídeo especial dos membros, especial não, o vídeo dos membros que eu tô postando a cada 2 dias, atrasou um pouco, mas eu vou postar. Eu vou ver se eu vou gravar hoje de madrugada ainda ou se amanhã cedo quando acordar. Mas antes desse vídeo ou depois desse vai ser o vídeo dos membros lá, que vai ser mais um vídeo NSFW. Então, quem gosta desse tipo de coisa já sabe, né? Enfim, bora! Ok. Essa é uma cidade onde todos os carros são brancos. E não é acidente não. O ditador do país um dia, do nada, obrigou todo mundo a pintar. Pois é, imagina Uou. viver num país com um ditador tão doido que um dia ele mandou mudar o nome de dias da semana e meses e até o nome do pão em homenagem a ele e a família dele. E não só isso, ele escreveu um livro que é meio considerado por ele como uma bíblia patriota que promove o país e ele mesmo. E ele tornou esse livro obrigatório nas escolas, até para você tirar a carteira de motorista. Nesse país, as pessoas também são Uou. obrigadas, às vezes, a trabalhar na colheita de algodão. Não. E pode ser qualquer Sinceramente, eu acho que eu prefiro ler o livro do grande líder aí do que fazer aula na autoescola. médicos, profissionais em outras áreas e até crianças. Esse ditador, ele mandou colocar tanto mármore na cidade que até entrou no livro Guinness dos Recordes, junto com a maior piscina interna do mundo, a maior roda gigante interna, a maior estrela Uou. Pô, arquitetônica isso aí e parece o uma estrela de Davi judaica, maior né? número de fontes em um espaço público. Pois é, essa Eu sinto parece que eu já ouvi falar disso em algum momento da minha vida, tipo, muito antigamente, mas não sei aonde, de uma cidade, de uma ditadura, assim, que é... Que o cara fazia um negócio de mármore mesmo aí, que tinha umas construções de mármore enormes, mas não a sei pra pior onde. ditadura do mundo. Alguns vão falar que é a Coreia do Norte, quem sabe a China, ou talvez até a Venezuela, enquanto outros vão Que argumentar que a artes são pior essas? ditadura, na verdade, é a Rússia. E com certeza vai ter gente nos comentários Falando falando que é que é os Estados Estados Unidos, Unidos. ou até O mesmo Brasil, no Brasil. é. Mas será Acorda, mesmo? cara. Muitos desses países não se comparam com o Turcomenistão, um dos últimos Turcomenistão. regimes Eu ia super falar. totalitários do mundo. Eu ia falar Kirguistão. Eu vi ali no mapa que era em algum lugar desses estãos, por assim dizer. Eu achei que era o Kirguistão. Bora ver um pouquinho sobre eles. Bandeira maneira, vai. Poderia ser. Tem até uma Alô, alô, criatividade. YouTube! Em 2025, Hello. o Turcomenistão foi classificado como o segundo pior país em termos de liberdade. Sim, Nossa. até Pontuação 1 de 1 de 60 e 0 de 40, meu mesmo Deus. sendo pior que o Afeganistão, controlado pelo Talibã e a grande e famosa Coreia do Norte. Uou. Mas tá, o que é uma ditadura? Aqui no canal a gente já definiu usando 4 características principais. Uma, eles É a tal da ditadura, tem um né? líder supremo, que é um cara que manda em tudo, ou pelo menos é uma figura. Outro, poucos direitos políticos, por exemplo, o povo não escolhe diretamente os líderes, ou as eleições são super suspeitas, não pode ter oposição, ou até pode, mas ela é monitorada ou de fachada, etc. Também tem poucos direitos civis, que são principalmente as nossas liberdades individuais, e também tem repressão ou lealdade. Não sei se necessariamente, né, cara? Porque, tipo assim, não sei, os dois primeiros com certeza, eu acho. Tipo assim, não ter. Eu acho que o conceito de ditadura é exatamente isso. Você ter alguém que manda em tudo e essa pessoa não ter
inimigos, né? Estar livre de inimigos, no caso, estar livre de oposição e coisa assim. Agora, aqui já ter represálias, talvez com a população também. Só que ser desaprovado, isso aqui não é muito bem correto, porque. Que são principalmente as nossas liberdades individuais. Tipo assim, o fim das liberdades individuais. Claro, porque as liberdades individuais, você poderia dizer que a democracia é uma liberdade individual? Não sei, mano, dizer. Porque, tipo assim, certamente um romano da época não diria que o Júlio César ele era aclamado, né, pelo povo. Ou outras ditaduras aí dos anos 40, né, elas eram aclamadas por seu povo, querendo ou não, né, rapaziada. Então, não podemos dizer que também, ou sei lá, na Coreia do Norte, o ditador, só que lá você pode dizer que talvez tenha uma represália, né, pra que os caras apoiem ele, mas se você fosse, sei lá, é... Não sei, tipo assim, é porque isso que é o ponto, né, cara? Porque eu ia dar o exemplo que na Alemanha, se você fosse na Alemanha dos anos 40, as pessoas alemães estavam apoiando seu líder, por assim dizer, né? Só que também você não tinha como não apoiar também, né? O não apoiar era ir pro caixão, né? Então, bom, pode ser que esteja correto isso mesmo no final. E também tem Não repressão tem outra ou opção, lealdade. né, no Ou final. seja, o governo ele força as pessoas a Porque obedecer. o que eu quero dizer é que, tipo assim, não necessariamente a ditadura é mal vista pelas pessoas que estão dentro desse país. Isso que eu quero dizer, entendeu? Pelas pessoas que estão dentro desse país, muitas vezes elas estão lá cultuando esse grande líder. Só que. Essa figura do grande líder. Só que. Elas não têm a opção de não fazer isso também, né? Ou ele faz tipo uma lavagem cerebral para as pessoas ficarem leais a ele. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre como é uma ditadura, assiste esse vídeo aqui que eu falei um pouquinho melhor, clicando no cartão que vai aparecer aqui. Se vocês quiserem, eu trago. Esse vídeo aí eu nunca vi, mano. Turcomenistão, Seria ele legal tem pra discutir tudo mais isso, isso. e até mais. Várias vezes o Turcomenistão foi citado por organizações internacionais, como por exemplo a Human Rights Watch, por utilizar trabalho forçado. Como eu falei, mesmo Uou, se tem uma profissão, Eu acho que isso daí é o mínimo que tem lá, ou sinceramente. até se né? você trabalha em casa, Mas tem online, um você de liberdade de pode ser expressão. convocado Liberdade de para expressão, não, liberdades individuais. Pô, agora me deu uma monarcada, né? trabalhar lá nos campos de Liberdade algodão. de Se bem expressão. que acho que é bem difícil de ter trabalho online lá. O que seria muito bom para eles, já que relatos também apontam que a taxa de desemprego passa da casa dos 50%. Imagina, se esses relatos estão precisos, mais da metade da população não tem emprego. Tem gente tão desesperada para trabalho que eles tentam sair do país. Mas o governo, percebendo isso, ficou mais rígido e não tá deixando as pessoas saírem do país, parecido com o caso da Coreia do Norte. É engraçado, naquele vídeo sobre como fugir da Coreia do Norte, muitos até falam, é difícil também sair do Brasil. Realmente, no Brasil tem muita gente que quer sair. Mais ou menos, né, cara? Se você tiver uma. Pô, é só você. Não é difícil você sair do Brasil, né, cara? A não ser que você more numa região que é muito longe da fronteira, tipo no Nordeste, aí sim é complicado. Mas pra mim aqui no Paraná é simples. Se eu tiver um carro, dá pra fugir do Brasil. É só ir correndo pro Paraguai, né? Agora, depende do que você quer dizer fugir do Brasil, né? Você tá querendo dizer fugir do Brasil pros Estados Unidos, pra Europa, ou fugir do Brasil pra qualquer outro país, né? Isso é simples, vai. Também. Mas é complicado porque às vezes não tem dinheiro ou também por causa do emprego. Por isso que eu acredito que trabalho online é o futuro. E também pode ser a solução para quem quiser sair do Brasil ou trabalhar. Concordo. Beleza, para entender como que Turcomenistão ficou assim, vamos, como sempre, voltar no tempo. Bem antigamente, essa região ela era habitada por indo-iranianos, e muitas vezes um pedaço foi de algum império, como por exemplo o Império Persa. Nossa, Valáquia, irado, hoje né? eles têm orgulho. Olha os Balcãs, que lindo que estavam nessa época, né, cara? Estados papais. Pô, a Europa, né, já foi muito mais maneira, né, cara? Estados papais, o Império Otomano, Valáquia, né, cara? Sakura Imperial, vejam, rapaziada, que tiraram da gente. De muitos impérios persas terem sido dominados por turcos. E quem são esses turcos? Uma hora, pessoas que falavam idiomas turcos imigraram para essa região, provavelmente vindo lá da Mongólia. São mongóis, né? Os turcos são mongóis. Eles né? começaram a formar a população turcomena na região e começaram a crescer, até que uma hora eles se converteram ao islamismo. Mas eles não eram uma nação unida não, nem mesmo um país. O povo de lá vivia um estilo de vida nômade, e eram várias tribos diferentes. Uma hora veio os mongóis que conquistou a região. E depois, quando eles acabaram, perto dali surgiu o Kanato de Khiva, que pegou um pedaço do que hoje é Turcomenistão. Mas mesmo assim, no resto da região, as tribos continuavam lá. Não tinham um sentimento nacional ou uma unidade turcomena. Aí, em 1879... Mas será que tem hoje em dia, né, cara? Eu me pergunto, será que essa população lá do país se vê também... nós somos a nação turcomena... Chegaram as tropas russas, que bombardearam Göktep,
a principal cidade da tribo Teke, que é uma das principais tribos, e lá se tornou a fronteira deles, na Ásia Central. Mas 90% da região é um deserto gigante. Então, não tinha muito para os russos fazerem lá. Só surgiu algumas cidadezinhas russas aqui e ali. Será que Quando não tem veio petróleo, a Primeira Guerra nada, Mundial, não? o imperador russo, né, ou Tsar, ele decidiu alistar os turcomenos muçulmanos lá no exército. Até então, eles eram isentos de alistamento obrigatório. E isso revoltou muitas das pessoas lá. E essas revoltas continuaram quando teve a Revolução Russa, no ano seguinte. E aí surgiu a União Soviética. E eles organizaram a Ásia Central com diferentes regiões. Era bem mais fácil de entender, né, cara? Eu preferia nessa época aí, rapaziada. Sinceramente, aí eu preferia nessa época, era muito mais simples, né, cara? Olha só quanto país étnico-nacionais. aleatório E uma que surgiu, delas né, cara? foi a República Socialista Soviética. Países randoms que apareceram, né, Ética cara? Pô, tá turcomena. brincadeira, Com cara. isso, a União estatizou todas as terras e foi aí que começou o trabalho obrigatório nas fazendas estatais e coletivas. O produto principal da República Bom. era algodão. Bom, então assim, né, cara? Sinceramente, os turcomenos só estão fazendo o que estão fazendo desde sempre, né? Sendo sincero, então, né, cara? Porque os caras sempre tiveram nessa de plantação de algodão e não sei o que, né, cara? Mas é claro, gente, tô brincando, é óbvio que isso daí é exploração. Muita gente, como eu falei, até mesmo crianças, tiveram que trabalhar nesses campos. Ao mesmo Mas daí o mundo inteiro na década de 80, né, cara? 70, a não ser que você fosse num país muito rico, né? tempo, sob o governo Meus soviético, pais também, eles cara. padronizaram uma escrita pro idioma deles e criou escolas para aumentar a alfabetização do povo Meu pai disse que trabalhava na olaria fazendo tijolo com 10 anos. e diminuir as brigas entre tribos. Então, com o tempo, a cultura nômade do povo foi sumindo para seguir mais os padrões soviéticos. Aí, eles descobriram lá o maior tesouro deles até hoje, Gás? o gás natural. Turcomenistão tem a quarta maior reserva de gás natural do mundo e eles se tornaram os maiores produtores da União, somente atrás da Rússia. Mas, como toda a economia era planejada, a grande maioria do gás que eles retiravam lá, ele era enviado para fora para ser refinado Já tô vendo onde vai chegar essa história, hein, mano. repúblicas. Esse país Então, aí, o olha... Turcomenistão só era especializado em extrair as coisas. Inclusive, lá é que tem esse buraco famoso, não sei se vocês já viram. É uma não sabia, grande não. cratera que Ok. surgiu lá na época soviética, quando eles estavam perfurando em busca de gás, e aí o chão Doideira, né? colapsou. Para evitar a liberação de gás metano, eles colocaram fogo, esperando que o gás ia queimar em alguns dias. Só que, interessantemente, o gás nunca parou de sair e o fogo nunca se apagou. doideira, né? Até hoje. Aí chegou uma Bizarro hora que isso. surgiu esse cara aqui, Sapar Murat Niazov. Ou, pra ser mais fácil, Niazov. Mas Ele tacar era um uma água lá não vai... Por que isso também? Pra acabar com... Ah, cara sei que lá, era né? da tribo Tek, que ela continuava sendo a mais influente lá do Turcomenistão. Se No tampasse buraco não era mais fácil também? Ele tinha se tornado membro do Partido Comunista. E com o tempo, ele foi crescendo no partido, até que ele se tornou o secretário do Partido Comunista do Turcomenistão. Esse cargo é basicamente o chefão maior Pô, se tem uma da parada que era República bonita do no Comunismo. comunismo. Se tem uma parada que é bonita no comunismo, são os brasões, né, cara? Isso daí não dá pra negar mesmo, hein? Você pode ser o cara mais de direita do mundo, mas se você não falar que esses brasões da União Soviética eram bonitos pra caramba, você tá sendo, no mínimo, enviesado aí. Do Turcomenistão. Esse cargo é basicamente o chefão maior da República lá no Turcomenistão. Tipo, eles tinham outro cara que tinha um cargo equivalente ao presidente ou primeiro-ministro lá da República deles. Mas também tinha a liderança do partido, com o topo sendo o secretário-geral. Entendi. E o cara do partido que mandava mais. Seria mais ou menos como se aqui no Brasil, por exemplo, o presidente do PT hoje mandasse no país mais do que o Lula, que é o presidente da República. Então aí, Mas não sei se é exatamente isso também não, mas é mais como se... Porque esse secretário-geral provavelmente era uma pessoa que devia ser colocada pela própria União Soviética, então é como se uma força estrangeira, na verdade, tivesse como uma liderança forte no país, né, acima do presidente, né? Basicamente Niazov passou a ser o maior líder da República do Turcomenistão. Acho que seria interessante de ter um vídeo sobre como que funcionava, né, a União Soviética. doido, né, cara? A União Soviética era a frente dela aqui era um negoção maluco, né, cara? Um blocaço, assim, né? Muito doido, né, cara? Assim, eu achava que isso aqui devia ser tudo Rússia hoje em dia ainda, cara, sinceramente. Tirando... tirando a Ucrânia, esses lugares aqui, mas eu acho que aí é mais discutível, eu teria que pensar um pouco mais, não vou me comprometer aqui falando, se bem que a Crimeia tá na Rússia aqui, né? Mas eu acho, cara, que sinceramente toda essa parte aqui deveria ser ainda Rússia ou algo assim, né, cara? É muito complicado, é muito país, né, cara? Comentam aí se vocês acham que isso é uma boa ideia. Niazov era um Eu acho que tava até
melhor pra esses caras aí, que eles acabaram caindo numa ditadura pior. Eu acho que é melhor estar na Rússia do que na ditadura desses caras aí do mármore aí, doido. Bem mais conservador, e fez a ala do Partido Comunista do Turcomenistão uma das mais rígidas da União Soviética. Interessantemente, era mais fácil mandar e desmandar lá, porque era difícil o povo se unir pra ir contra, né, e brigar ou protestar contra o governo. Como a gente viu antes, eles nunca desenvolveram direito uma identidade nacional turcomena. Então, as pessoas não pediam para ter mais autonomia ou representatividade. Tava bom, né? E elas nem se revoltavam contra a União Soviética. Cada um meio que ficava na sua tribo lá. Tanto que, quando a União Soviética estava caindo, eles nem queriam sair dela. Eles só saíram porque não teve outro jeito. Foi aí que em Ficou 1991... meio por fora, né? Ficou meio, tipo assim, ficou um bagulho meio separado, né? Igual Kaliningrado, né? Só que Kaliningrado é estratégico demais, é pra perder. O Turcomenistão independente. E no ano seguinte tiveram as eleições para presidente, onde Niazov ganhou com 99,5% dos votos. Parece que ele realmente era bem popular nesse país, né? Bem, vamos ignorar, né, que ele é basicamente o único candidato permitido a participar das eleições, mas tudo bem. Aí o Partido Comunista do Turcomenistão deixou de existir. Acho que não precisava de segundo turno. Mais ou menos. Eles basicamente só trocaram de nome para Partido Democrático do Turcomenistão. Mas o país... Por que dessa estrela de Davi aí, cara? Alguém sabe aí? Não sei se você vai falar. Isso continuou praticamente igual ao que era antes. Eles fizeram uma constituição que deu algumas liberdades para as pessoas, mas o governo continuava cuidando ou supervisionando tudo, controlando os preços, salários, taxas de câmbio e comércio internacional. A Constituição também deu muito poder para o presidente. E como eles tinham o controle da mídia, a imprensa acabou virando o porta-voz do Niazov. Com esse controle, eles também conseguiam filtrar as informações que o povo recebia lá de fora. E aí meio que criou uma bolha no país. Uma hora, Niazov, ele se autotitulou Turkmenbashi, que significa o líder do Turcomenistão. É aí que a gente vai começar a ver o culto de personalidade desse cara, que é quando um líder político ele é tratado quase como uma figura sagrada, ou ele é ou às vezes como uma figura sagrada mesmo, né? De uma forma exagerada. Chegaram a comparar Niazov com Stalin, mas ele disse que Stalin alcançou seu culto à personalidade por meio de medidas repressivas, enquanto eu alcancei a minha popularidade sem conflitos. Se ele é tão popular, poderia entrar numa votação aí democrática, não precisava não precisava ser ditador, né? Gente, chegar até a metade do vídeo, por favor, deixa o like aí, se inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, né? Deixa a opinião de vocês sobre essas republiquetas aí, estãos, e também sobre esse vídeo que vocês acham dessa ditadura e qual vai ser o fim dela aí, né? Em oposição. Tipo, dava até para criar um partido, mas tinha tanta burocracia e tanto requisito que para poder fazer um outro partido era praticamente impossível. Niazov disse que essa dureza no início era necessária, porque primeiro ele queria estabelecer tinha que ser uma economia mais firme, uma identidade nacional, né? Antes de ter diversidade na política. Faz sentido. Ele estava crente que o país iria entrar em uma era de ouro econômica, principalmente porque agora tudo que eles produziam era deles. Não precisava enviar para a Rússia como... vai nessa, confia nesse papo aí, meu amigo. Então eles achavam que eles iam ganhar. Confia nessa, né? É seu se você... Se é tão seu esse gás aí, mano, fecha a torneira dos caras então lá, fecha a torneira da Rússia e vê lá o que acontece lá, né, cara? Muito dinheiro. Pra ver se é teu mesmo, eles até começaram a oferecer gás e eletricidade de graça para a população. Mas a economia teve problemas. Lembra que eu falei antes que eles só sabiam extrair e mandava tudo para a Rússia, que refinava e preparava as coisas? Pois eles ainda continuavam só sabendo fazer isso. Então era muito mais difícil vender para fora. Outro problema também era que toda a infraestrutura que eles tinham conectava eles somente com a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas. Então era difícil para eles exportarem, não tem como exportar para outros lugares, para outros países. Porque talvez não tenha nem tecnologia de fazer esses tubos e essas coisas. A Rússia, é claro, aproveitou de tudo isso e se tornou o principal comprador do Turcomenistão, só que a preço de banana. Também, para piorar, muitos países vizinhos que compraram o gás tiveram... Eu sei lá, cara, eu sempre achei muito estranho esse fim da União Soviética aí, né, cara? Essas republiquetas que apareceram aí, eu nunca vou entender isso, cara. Parece um negócio tão... Tipo assim, parece um negócio tão mal planejado, só que ao mesmo tempo parece às vezes ter um planejamento. Sei lá, né, cara? É muito esquisito o que aconteceu no final da União Soviética, né? Eu sinceramente não sei, né, cara? Problemas na hora de pagar. E a geografia do país também não ajudava muito na exportação. As coisas só começaram a melhorar quando eles tentaram conversar com os Estados Unidos para pedir ajuda. Aí a Rússia, vendo isso, renovou os contratos com eles e começaram a pagar mais pelas coisas. Tipo assim, que eu entendo movimentos que tinham de independência na Ucrânia, nesses países, sei lá,
não sei, nesses países aqui do leste europeu. Agora, nesses países aí do meio aí dessas estepes aí, cara, pô, tinha movimentos aí de independência da União Soviética, né? Por que a Rússia, quando virou Rússia, não ficou com esses territórios? Eu não entendo, mano. Isso, as coisas foram melhorando. O povo começou a reclamar menos e, com mais dinheiro no bolso, Niazov pôde consolidar o seu poder ainda mais. Em 1999, teve eleições para o parlamento, que o presidente basicamente selecionou quais eram os candidatos. E aí, uma vez que eles foram eleitos, esse novo parlamento deu para Niazov o título de presidente Caraca, vitalício. lá? Ou seja, ele Pô, não estilo aqueles lutadores do UFC, né, cara? O Khabib, esses caras. Por que eles ficam usando esse chapelão aí, né, que parece guarda da rainha? Alguém sabe qual que é a história por trás desse chapéu esquisito precisava aí, agora cara? fingir ter eleição. Aí pronto, ele basicamente podia fazer o que ele quiser. E uma das coisas que ele focou foi criar um senso de identidade turcomena com ele no centro. Cara, qual que é o senso de identidade turcomena, cara? Tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Também para Turcomena, fortalecer a cara. identidade turcomena, ele quis Identidade diminuir turcomena- as influências de fora. Ele Claro. proibiu balé, ópera, cinema e até barba por Tá certo, isso aí é tudo coisa estrangeira. A barba é uma... Bom, não sei, né, considerar cara? essas coisas não turcomenas. Ele Verdade, também faz fechou sentido. todas as escolas que ofereciam ensino em outros idiomas. Pra Ele quê? obrigou Pra que saber outro idioma se eu tenho nosso país, funcionários né? públicos a provarem que eles eram turcomenos mesmo, por pelo menos 3 Caraca. gerações. E era muito difícil turistas irem visitá-la. Em 2001, Niazov criou um livro chamado Ruhnama, aquele que eu mencionei lá no começo. E ele Meu fez Deus. esse livro tipo uma bíblia nacional, para enfatizar o nacionalismo turcomeno. Nesse livro, Niazov O que? parecia Eu ser... realmente gostaria de saber o que tem aí, né, cara? Porque, com todo respeito ao Turcomenistão aí, ninguém tá vendo o Turcomenistão, então eu posso tacar o pau no país, cara. E você que tá no Turcomenistão, você nem tá vendo isso daí. Ô, Niazov, você é o único que pode estar vendo esse negócio aí, cara. Pô, você escreveu uma pá de besteira nesse livro aí, né, cara? Porque o que os caras vão se orgulhar de que história, cara, o Turcomenistão tem, cara? O Turcomenistão não tem história nenhuma, cara. Tá de sacanagem com a minha Tem uma cara. figura divina que salvou a nação do imperialismo soviético. Todo lugar que você ia tinha esse livro. Uma hora, até as igrejas e mesquitas tinham que ter ele também. Eles ensinavam conteúdo nas É verdade, escolas, eu esqueci que esse país ainda é muçulmano, né? prisioneiros Isso é tinham que muito ler. doido. Pra você É uma parada muito bizarra, porque, tipo assim, geralmente ditaduras, uma das primeiras coisas que acontecem é o fim da religião e a troca pelo culto ao imperador, né? Então, sei lá, será que ele diz pra população que ele é um enviado de tirar a Alá, né, carta de cara? motorista, tinha que fazer uma prova que também Não tinha duvido. conteúdo do livro, e por aí vai. A coisa ficou tão doida que Niazov chegou a falar que se você lesse o livro 3 vezes, era garantida a sua entrada no céu. Caramba. E eles até lançaram uma cópia desse livro na órbita para poder conquistar o espaço. O cara, ele se sentia o César do país. Foi ele que renomeou os dias da semana e os meses, com algum deles sendo em sua homenagem e até da mãe dele. Ah, e o pão também foi renomeado em homenagem à mãe dele. Tinha a imagem dele por todo lugar. E como ele estava com mais dinheiro, ele importou muito mármore da Itália, usando isso para construir um monte de obras faraônicas. Mesquitas gigantes, apartamentos de luxo, várias estátuas e monumentos dele. Tem até uma torre de 75 metros que ela gira Não pra negar que é para bonita. acompanhar o sol. Caramba. Uma hora, Niazov teve problemas cardíacos. Bonita, hein? E aí ele proibiu O Deus foi conhecer Deus. em público e construiu uma trilha de 37 quilômetros e obrigou todos os funcionários públicos a caminhar lá pelo menos uma vez por ano. Sendo que uma vez ele pegou o helicóptero para chegar no final da trilha e tirou sarro das pessoas falando que elas estavam indo muito lerdas. Ele acabou morrendo em 2006, mas ele não deixou um sucessor claro. É aí que entra esse outro cara aqui, Gurbanguly Berdimuhamedov, ou Berdi para ficar mais fácil. Ele se tornou o presidente interino até as eleições. Isso pegou o pessoal de surpresa, porque, de acordo com a Constituição, quem deveria ser esse presidente interino era esse outro cara aqui. Mas aí, do nada, ele foi acusado de alguma coisa claro. e preso. Berdi foi Ele devia ter cometido alguns crimes, né? Com certeza, com certeza. oficialmente eleito em 2007, com uma eleição também cheia de polêmicas. No poder, oficialmente, Berdi não perdeu tempo e quis se tornar a nova figura divina do país. Ele revogou muita coisa do presidente anterior. Tirou aqueles nomes que foram alterados. Tá de sacanagem, cara. Pô, ficou ali, pô, liberou geral aí pra barba, cara. Tá de sacanagem com a minha Pode cara, deixar hein? cinema, ópera e balé. Tirou a maioria das estátuas do outro cara. E até aquele livro foi gradualmente tirado das esferas públicas. Mas, no lugar disso, ele fez mais palácios e estátuas dele mesmo, dos seus cavalos ok. e até do seu cachorro.
Uma hora, com a ajuda da China, Cara, eles parece um construíram leão o cachorro dele. gasodutos que ligavam o Turcomenistão com a China. E com isso, a Rússia deixou de ser o principal comprador e chegando em 2015, 95% do gás estava indo para os chineses. Com Caramba, mais dinheiro 95. ainda, Beric começou a fazer planos para construir uma Las Vegas no país. E ele também fez esse mega aeroporto. Eu não sei não, acho que tem gás pra caramba na Rússia também, né, cara? Tipo, não sei se o Turcomenistão era tão importante assim pra Rússia, né? Mas ainda Parece um continuava pássaro. difícil para turistas irem lá. Eles só deixavam 10 mil visitantes por ano. Aí teve algumas crises no mundo que fez com que o preço do gás e do petróleo caísse muito. E isso levou junto a economia do país. Uma hora, a taxa de desemprego chegou nos 70%. Para resolver isso e continuar recebendo dinheiro, o governo decidiu cobrar coisas que antes dava de graça. Em 2018, muita gente estava saindo do país, especialmente gente qualificada no mercado de trabalho. Para resolver Agora isso, fechar o presidente as fronteiras. simplesmente proibiu todo mundo de sair. Apesar de ter revogado as bizarrices do cara anterior, ele também tem sua cota. Ele proibiu esses satélites de disco e ar-condicionados da capital porque ele achava feio. Tirou todos. Não vou negar. Não, os satélites eu acho até bonito. O ar-condicionado é feio mesmo, né, cara? Esses antigos, né? Os novos são até bonitinhos, velho. Agora, eu sei lá também, não é feio também, não. Não sei, mano. Mas eu acho bonito. O satélite eu acho maneiro, cara. Eu acho maneiro aqueles satélites. Cachorros de rua da cidade, porque ele não gostava do cheiro, e ele até recomendou às pessoas a roer ossos, porque os cachorros fazem e eles tinham dentes certinhos. Foi ele que falou que carros pretos davam azar e baniu eles. Do nada, todos os carros pretos da cidade foram guinchados e para você pegar de volta, Carro preto parece muita sujeira, né, cara? você tinha que pagar para eles pintarem de branco, que era a cor favorita de Berd. Com o Pô, os tempo, caras têm as um outras vício no mármore lá, né, cara? Que loucura, mano. cores também acabaram sendo proibidas e aí ficou tudo branco, como a gente claramente pode ver do satélite. Doideira. Aí, do nada, em 2022, esse cara decide sair do poder. Mas o seu filho concorreu às eleições e ele ganhou com Nossa. 72% dos votos. Numa eleição Mas já teve uma disputa aí, hein? também com bastante asterisco. Para muitos, essa marcou a primeira sucessão hereditária da Ásia Central desde a era dos Khans. Até porque o pai não saiu totalmente da política, ele ficou com É aquilo, né, gente? Mudam os nomes, mas as coisas continuam, né, cara? Isso aqui é uma monarquia, né, cara? Agora, isso aqui virou uma monarquia, não é? Todas essas ditaduras são da mesma forma, cara, que a Coreia do Norte é uma monarquia, se você for ver. É uma monarquia também, né? Porque passa de pai para filho. Porque o nome do Kim Jong-un não é rei da Coreia, é porque ele não é rei da Coreia. Ele é o grande líder da Coreia, mas ele recebe o título de forma hereditária. O que seria uma monarquia? Não seria o governo passar de forma hereditária? Se bem que você pode ter uma monarquia eletiva, né? Algo assim, mas vocês entenderam, né? um cargo lá que daqui a pouco a gente vai falar. Mas muitos não estavam gostando desse novo presidente aqui. E quando eu falo muitos, eu quero dizer o pessoal da elite. Nem mesmo o pai dele estava gostando do governo do filho. Quando deixou de ser presidente, o Berd recebeu um cargo de presidente do Conselho Popular do Claro, o presidente do presidente, né? Mas, somente 11 meses depois do seu filho ter sido eleito, ele acabou recebendo um título de líder nacional do povo turcomeno. E assim, então, ele basicamente recebeu o poder de volta, tendo mais autoridade do que seu filho, que é o presidente. E é assim que o país está até hoje, por enquanto. Talvez alguns de vocês achem que tem que dar um fim nesse cara, para poder livrar o país desses ditadores. Mas talvez... Esse lugar aí, ô piloto, vamos ser sinceros, cara, esse turcomanistão aí, cara, não tem identidade nacional. O país é um país aí, cara, é um paizinho aí que nasceu pra ser parte de outras coisas aí, cara. Assim como o Kosovo, outros países aí, cara, nasceu pra ser parte de outra parada. Igual o que a gente viu aquele Bougainville lá, que tá de sacanagem, cara. Isso aí é um país, cara, que nasceu pra ser parte de território de outros países, cara. Nasceu pra ser parte da Rússia, nasceu pra ser parte do, sei lá, do antigo Império Persa, nasceu pra essas coisas, cara. Nasceu. Não existe identidade, cara. A identidade nacional desse país é ser parte de outros países, tá ligado? Então, se sair esses caras, vão vir outros no lugar. Só vão parar de ter gente no lugar desse quando eles fizerem parte de algo maior, cara. Isso não vai ajudar muito a situação do país. É que nem naquele vídeo que eu falei sobre por que talvez seria um problema se o líder supremo da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, fosse assassinado do nada. Provavelmente a Ásia ia mudar. Não, nem sei se isso acontecer. Provavelmente só ia ter uma sucessão um pouco conturbada, mas ia ter uma sucessão, sabe? Caos. Eu falei melhor nesse vídeo aqui que você pode ver clicando agora. Ou assistir esse outro aqui que eu explico o que é uma... Se vocês quiserem, eu posso trazer também. Seria legal de comentar. Ditadura. O Turcomenistão passa desapercebido até hoje. Então curte e comente esse vídeo.
com quem você acha. Muito bom, cara. Foi muito da hora esse vídeo. Eu gosto muito de comentar sobre esses assuntos. Eu sinto que eu já tinha ouvido falar sobre isso em algum momento da minha vida, muito tempo atrás, cara, desse lugar por causa do mármore e tal. Eu lembro de ter ouvido falar disso. Mas enfim, deixem suas opiniões de vocês nos comentários sobre tudo isso e se vocês acham que eu estou certo nas minhas cosmovisões, por assim dizer, gente. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal, tem vídeos todos os dias, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.